Bom, pessoal, vou contar. O pessoal fica falando muito, nossa, Fernando, você é duro, você é isso, você é aquilo. Já que tudo isso para mim é elogio, né? Mas... É o analista de Bagé. É, analista de Bagé, tudo excelente. Excelente. Por quê? Isso faz parte da minha história de vida. E aí é a minha função. Eu preciso ser, é minha função. Eu trabalho com doença, com doentes, e a minha vida foi norteada por isso. Eu queria saber para que as pessoas ficavam doentes, para que precisavam de doenças. Isso aqui desde a época, bem antes da faculdade, eu ficava curioso, por que alguém adoeceu? Naquela mesma casa, mesma família, tudo igual, por que aquele é doente e o outro não é? O que acontece com essas doenças? Por que alguns têm uma doença que aquilo vira um negócio que é uma enormidade, outros passam pela doença como se aquilo fosse simples? E isso sempre foi uma força importante para o meu projeto de vida. E aí eu passei por várias áreas e fui caminhando, e cada vez que eu encontrava a resposta, vinham mais perguntas. Agora descobri a resposta, daqui a pouco, mas e isso? Ai meu Deus, aí vem mais perguntas. Toca eu ir mais para frente e buscar mais coisas. E a minha vida sempre ficar fazendo isso. E aí, dentro da medicina, então, na medicina me ensinaram a identificar doenças e combatê-las. Vamos destruir a doença. Então o papel do médico qual é? É identificar a doença, arrancar e jogar fora. E aí eu vou fazer uma pergunta, vocês sabem quem inventou essa história? O papel do médico é pegar a doença, arrancar e jogar fora. A indústria farmacêutica. Não é bem antes. É um jogo de poder. É um jogo de poder, como a indústria farmacêutica. Quem é o pai da medicina? Hipócrates. Se falar que medicina, essa medicina de hoje é hipocrática, com certeza ele revira no túmulo dele, manda todo mundo na merda. Não tem nada a ver com a medicina. Sabe o que sobrou da medicina dele? Juramento, que não tem nada a ver com a medicina que se faz. Então aquele juramento é uma coisa completamente louca, porque não tem nada a ver com a medicina que Hipócrates inventou ou desenvolveu. A história da medicina é uma coisa muito simples, vou falar uma coisa rápida, que é assim. Onde era o poder de cura lá atrás, há milênios? O poder de cura era o divino, então as doenças eram as divindades que nos puniam pelos erros que nós fazíamos e assim por diante. E aí precisávamos entrar em harmonia com os deuses, aí os sacerdotes conversavam com os deuses, e aí, em cima dos ensinamentos dos deuses, a gente se adaptava àquilo e os deuses arrancavam a doença de nós. Aí fica assim, onde está o poder de cura? O poder de cura está lá fora, lá longe. E tem alguém que faz essa conexão. Padre. Naquela época não era padre, era sacerdote. Tá? Então eles iam nos templos lá de Imhotep, lá no Antigo Egito. Vocês assistiram a Múmia? No filme A Múmia, o nome da múmia era Imhotep. Imhotep é o deus da cura. Imhotep é um homem que virou Deus. Tal a sabedoria que ele tinha para compreender os processos das doenças. Bom, mas voltando. Aí, o que Hipócrates fez, que foi uma grande virada na história da medicina ocidental? Hipócrates fez uma coisa muito interessante. Ele começou a perceber que o poder de cura estava dentro de cada um. Onde o divino não estava lá fora, o divino estava onde? Dentro. E a doença era uma mensagem que você precisava ouvir sobre si mesmo. E qual era o papel do médico? Ajudar o doente a se curar. O papel do médico é ajudar você a se curar. Porque o poder de cura está dentro de você. Mas então eu inventei a doença? Você não. Mas que essa doença faz parte de você, faz. E a doença é um pedido de ajuda. Que pedido de ajuda? Do ser que está dentro de você, que está sendo destruído. Por quem? Por você mesmo. É um conflito que existe entre você e você mesmo, a sua essência e o que você inventou que é você. Isso é Hipócrates.
Isso é Freud, não, isso é Hipócrates. 300 a.C., onde Hipócrates viu o ser como um todo. Você é um todo. E se você é esse todo, então para ele era importante saber o que era a vida, como é que essa pessoa olhava para a vida, como é que ela se integrava na vida. Tanto é que Hipócrates tem 3 princípios de tratamento. Os 3 grandes princípios são: primeiro, vis medicatrix naturae. O que é isso? A via de tratamento é a natureza. Por quê? Porque nós somos seres da natureza. E quanto mais nós nos afastamos da natureza, mais doentes nós ficamos. Então o que precisa fazer? O homem precisa voltar a ser natural. E nós vivemos naturalmente, porque tudo que é natural é saudável, tudo que é artificial é doentio. Nós vivemos num mundo que é saudável? Não, completamente doentio. Doentio. E o papel de Hipócrates era ajudar o indivíduo a se curar, voltando sempre nesse tema. Aí tinham 2 outros princípios. Primeiro é fazer o indivíduo voltar a ser natural. E aí ele utilizava mais 2 princípios, que eram contraria, contrariis curanto. E o outro era similia, similibus curanto. Similia, similhas, contrária. O que é isso? Semelhante e contrário. Então a arte do tratamento era saber se para aquele indivíduo você precisava trabalhar num mecanismo do contrário ou do semelhante. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Então a cura vinha desses 2 mecanismos. O que é contrário, o que é semelhante? Hoje em dia tem a medicina do semelhante. Eu estou com febre, homeopatia. E fala, foi o Hahnemann que inventou. Que Hahnemann que inventou? Isso aqui de Hipócrates. É que o Hahnemann ele pegou esse princípio, similia, similibus curanto. Hipócrates trabalhava com os 2. Porque assim, toda doença vem de polaridade. O saudável é você saber pulsar entre um e outro. O que é saudável para o coração? Isto ou isto? O saudável para o coração é pulsar. Então qual é o certo? Isto ou isto? O saudável é isto e isto, alternadamente. Alternadamente. E a vida é assim, não é? Ora estou dormindo, ora estou acordado. Então, polaridade. Medicina oriental trabalha com polaridade o tempo todo. Yin e Yang. É a mesma coisa. Se vocês olharem a essência, é exatamente igual. Não muda nada. É trabalhar nos semelhantes. Se está muito Yin, está muito Yang. E aí precisa trabalhar para buscar o equilíbrio. E do mesmo jeito que a medicina oriental, lá vinha Hipócrates, que era assim. Se eu estou, por exemplo, com febre, se eu der um remédio para aumentar a temperatura, gente, e aí? Aí vai forçar um centro natural aqui dentro para pôr ordem. Então eu ponho um estímulo de fora, provocando a minha reação interna. Então, o que vai pôr o equilíbrio é o dentro para fora. Quando eu ponho o semelhante, eu aumento o problema. Por exemplo, e a bioenergética, muitas vezes, quem trabalha com bioenergética aqui, levanta a mão. Isso são poucos. Bom, a bioenergética trabalha muitas vezes assim. Você aumenta o problema, você aumenta para você ultrapassar o conflito. Aí você ultrapassou, você entra em contato com a história que está lá. No fundo, o que é? É mexer com o semelhante. São dinâmicas, é filosofia, isso se chama filosofia médica. Se você entender o que você está fazendo, se você olhar pela biossíntese, você contorna. São técnicas diferentes. Mas, voltando a Hipócrates, então tem o semelhante e o contrário. Então, se eu dou uma medicação que aumenta o problema, força o meu centro de cura resolver. Então ele aumenta o problema. A partir daí, lá dentro, tem uma reação natural para baixar a febre. Isso é o semelhante. Tem outras pessoas que o mais adequado é trabalhar com o contrário. O que é o contrário? Eu dou um remédio que faz diminuir a temperatura. Aliás, hoje em dia, quando vocês forem numa farmácia, vocês vão falar o tempo todo o contrário. Me dá um anti-inflamatório, me dá um antitérmico, me dá um antidepressivo, me dá um anti... O que é anti? Anti é contrário. Então, hoje em dia, a medicina trabalha assim. Eu te dou um remédio, que esse remédio é que vai promover o equilíbrio.
Então, o equilíbrio vem de fora, o equilíbrio é provocado de dentro. Hipócrates trabalhava com os dois princípios. E o que definia? Definia qual era o mais adequado para aquele doente. Para o doente que vai ver se funciona melhor um ou outro. Não é qual é o certo, é o que dá resultado. E a arte da medicina é ver o que funciona para aquele indivíduo, não é o que funciona para os outros. Para você é único. Então, quando você tem um doente na sua frente, ele é um universo. E não dá para pegar e ficar assim, eu vou fazer com você o que eu fiz com os outros que vai dar certo. Não, com você talvez não dê. Porque ele é único. E você precisa entender a individualidade, quem é esse único, que é um universo próprio que tem dentro dele. Bom, aí Hipócrates faz isso. Está visando a medicina, ajudar o indivíduo a se curar, porque as doenças vêm dos conflitos que ele carrega. E a doença está mostrando o conflito que ele precisa resolver. Aí vem Galeno, mais ou menos 300 depois de Cristo, mais ou menos, não é bem 300, pouco antes, mais ou menos uns 500, 600 anos de diferença de Hipócrates. Aí Galeno põe uma outra filosofia, que é assim, não, o poder de cura está no médico. Eu vejo a doença, eu tiro a doença. E aí você fica saudável, porque a visão é assim, você é um indivíduo saudável que tem um pedaço doente. Se eu tirar o pedaço doente, você fica saudável. Aí estamos assim, de quem é o poder de curar agora? O poder de curar de quem virou? Do médico. Então o médico é o ativo e o cliente é o passivo. E eu não acredito que você tenha capacidade de se curar, porque o poder está nas minhas mãos. No fundo, medicina é um jogo de poder. A questão é com quem está o poder. A questão é com quem está o poder. Hoje em dia não está nem na mão do médico, está na mão dos laboratórios, das empresas que fazem um monte de coisas para salvar os pobres dos clientes. Os clientes hoje em dia são todo um bando de vítimas esperando os salvadores, aí entramos naquele triângulo dramático que quem viu a palestra é aquilo, é um caos. Vocês entram no hospital, no pronto-socorro, no consultório, é aquilo o tempo todo. É a vítima, porque a culpa não é minha, porque olha o outro, não, estou aqui para ajudar minha mãe, meu filho. É um jogo que não tem fim. Se tirar a doença, ninguém sabe o que fazer. Se acabou a doença, e agora? Eu vou reclamar do quê? Eu vou me pendurar onde? Então é um culto à doença, que é uma coisa louca. A gente coloca a doença como divindade hoje, não é possível. Sem doença a gente não vive. É louco. Bom, aí vem Grodeck. Aí quando vem Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, que é um ilustre desconhecido, algumas poucas pessoas conhecem o Grodeck. O Grodeck, para mim, eu falo assim, eu sou a reencarnação dele. Olha, bem que eu gostaria, né? Porque o que ele fala faz muito sentido para mim. Ah, então eu, para ter um grau de importância, nossa, eu fui Grodeck, olha. Um caso final. É assim, George, G-E-O-R-G, George, é para falar em alemão, parece uma roda, mas ele me perdoa, porque fazer Grodeck parece um sapo coachando. Grodeck é mais brasileiro, né? É uma brasileira. Então é G-R-O, 2Ds, E-C-K, George Grodeck. Grodeck é mais gostoso, né? Ele me perdoa, eu conversei com ele, ele falou, não, mais aberto. Vai, Fernando, manda bala. Bom, então ele me permitiu, então, Grodeck, tá? Então, o Grodeck, ele pega a base hipocrática, pega os princípios hipocráticos, e aí ele faz uma outra grande virada, que é o seguinte: toda doença mostra um conflito emocional infantil. Por trás de toda doença tem um conflito emocional infantil mal resolvido. E no fundo, a doença é a fala da criança que mora dentro de mim, falando para o meu adulto o problema que está acontecendo. E aí, esse meu adulto quer que a criança cale a boca, como os meus pais fizeram. Não me incomoda, não me enche o saco. E a doença está lá o tempo inteiro. Porque a doença, no fundo, é da minha própria criança. Enquanto eu não for um adulto saudável para olhar para a criança e cuidar realmente dela, dar à minha criança uma infância mais feliz, eu ser pai e mãe da minha criança, sabe quando a doença vai desaparecer? Nunca. Hipócrates tem um princípio, voltamos a Hipócrates. Hipócrates tem um princípio da alternância somática.
O que é esse princípio da alternância somática? Ele falava assim, se você conseguir arrancar a doença de um indivíduo, ele vai inventar outra. Porque ele precisa da doença. A doença é uma mensagem, é uma comunicação do interno com o externo. Ele vai inventar outra. Se você fechar a porta, ele sai pela janela. Por isso que muitos pacientes, quando estão tendo uma melhora, eles abandonam a terapia. Abandonam ou vão... Ele tem que ter aquilo. Não adianta. Se você arrancar, se você provar que você tirou um problema, ele vai criar outro. Por quê? Porque aquilo é só uma mensagem. Você tem que resolver a raiz do problema. Não é a mensagem, é de onde vem a mensagem. De onde surge o problema, o básico. Aí, Grodeck é da época do Freud. Os dois tiveram muitos contatos. Grodeck desenvolveu o conceito do isso. E aí, tem um livro que chama O Livro Disso. O livro de apóstrofe isso, que é do Grodeck. É baseado nas cartas que ele escrevia para o Freud. E aí, o Freud pegou o conceito do isso e transformou no id. Então, esse id que existe do Freud, da psicanálise, é baseado no isso. E naquela época, eles eram contemporâneos, todo o pessoal da psicanálise, quando adoecia, adivinha onde ia? Ia tudo no Grodeck lá, para ver como é que ele descobria, o que tinha por trás dos problemas. Ele desenvolveu uma linha psicanalítica semelhante à psicanálise de Freud, só que Freud desenvolve a partir da histeria. Grodeck a partir das doenças comuns. Então eles dois entraram em caminhos, até no começo ficou meio conflito, depois dois caminharam juntos, e um inspirava o outro. Era interessante. Por exemplo, o Grodeck, ele falava, o livro Interpretação dos Sonhos de Freud é exatamente o que se faz para entender doença. A doença é simbólica, ela manda mensagem, a questão é você entender. E aí Grodeck desenvolveu uma coisa que chama linguagem da doença. Você entendendo a doença, você está entendendo o que está acontecendo com essa pessoa. Bom, e qual é a função do médico para Grodeck? A mesma função que Hipócrates colocou, ajudar o indivíduo a se curar. E como que ajuda o indivíduo a se curar? Aí Grodeck colocou um conceito simples, mundo adulto e mundo infantil, adulto e criança. Eu quando falo de adulto e criança, isso aqui é da análise transacional. Não, isso é Grodeck lá atrás. Mundo adulto e mundo infantil. E quando o mundo infantil e o mundo adulto ficam duas coisas distantes, vem a doença. O mundo adulto está aqui para cuidar dessa criança. Que criança? A minha. E cuidar não é fazer o que ela quer, é fazer o que precisa ser feito. Quando estiver uma harmonia do adulto com a criança, isso aqui resolve. Quando eu faço trabalho de constelação, por exemplo, com doença, é nítido ver a doença e o conflito que está lá. E a doença está sempre mostrando o conflito. E à medida que trabalha no conflito emocional, o representante da doença vai se afastando, ele perde energia, a doença vai saindo do campo. A hora que você acerta o ponto, é fácil, é só ver o representante. Ele automaticamente perde energia e vai embora. Você achou o ponto. Não é? O Tarso trabalha, não é assim. É assim. Eu uso o representante da doença para saber se eu estou no lugar certo ou não. Quando eu acerto o lugar, é só ver o representante da doença, vai embora. Eu fiz um outro dia agora, semana retrasada, o representante da doença foi parar atrás da cortina, sabe? Eu não faço mais parte disso, não tem nada para fazer aqui. Era um câncer. Eu trabalho com um monte de doenças estranhas. E aí eu vou dizer, qual é a minha função? Minha função é exatamente igual do sistema imunológico. O que o sistema imunológico faz? Detecta as bactérias, o que é estranho, o que é invasivo. E o que esse sistema imunológico faz? Convida a se retirar, alisa, destrói o mais rápido possível antes que isso aqui arrebente o indivíduo. Antes que isso aqui arrebente o indivíduo. O sistema imunológico é um exército que está lá para fazer o quê? Proteger a minha essência. E sabe quem comanda o sistema imunológico? O sistema límbico. O que é sistema límbico? O sistema límbico é o cérebro emocional. Todas as nossas histórias emocionais estão no sistema límbico. Os neurocientistas ainda não descobriram qual é o mecanismo, qual é o núcleo, tem vários lá. Mas sabe-se que se lesa o sistema límbico, afeta o sistema imunológico. A ligação é direta, só ainda não descobriram, teoricamente, como é que isso é feito. Mas é assim que funciona.
Por exemplo, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, ele controla o sistema nervoso autônomo, ele controla o sistema endocrinológico. As principais glândulas do corpo são controladas pela hipófise e hipotálamo, que fazem parte do sistema límbico. As nossas memórias emocionais estão no sistema límbico, amígdala cerebral. Os traumas estão na amígdala. Sentidos também. Tudo! Olfato. Aliás, o É bem olfato, rápido, né? pela história do cérebro, do sistema límbico, surgiu do núcleo olfatório. Então, se eu ficar falando de sistema É o límbico, mais vamos passar rápido, né? O olfato até o final do ano eu explico um pouco de porque é complicado. Ficou complicado, não tem tanto conhecimento, aí eu só estou resumindo, tá? Então é assim, todas as nossas histórias emocionais ficam guardadas em vários sistemas de memória no sistema límbico. Tem as memórias que eu acesso e as memórias que eu não acesso. Então, as memórias que eu acesso ficam guardadas numa estrutura que chama hipocampo. As memórias que eu não acesso, os traumas emocionais, que eu posso tentar lembrar e não consigo, fica na amígdala cerebral. Hipocampo, que é o que eu acesso, começa a funcionar mesmo a partir dos 5 anos de idade. Por isso as nossas lembranças de antes de 5 praticamente não existem. Agora a amígdala cerebral guarda tudo o que aconteceu nesse período. Os traumas... cerebral é uma glândula? Não. A amígdala em grego quer dizer amêndoa. E a pessoa fica assim, geralmente assim, Fernandinha, eu que fiz a amígdalectomia, como é que ficou agora? Gente, amígdala é um nome que chama amêndoa. Então, tudo que parece no corpo com amêndoa, eles põem o nome de amígdala. Então, isso aqui é tecido linfóide. Dentro do cérebro tem uma estrutura que também parece uma bolinha, amígdala. Amígdala cerebral. Mas não tem um outro nome, é esse? Não, amígdala é um nome assim. Isso aqui parece uma carne de amêndoa. Sabe se eu dar apelido? Isso aqui é uma amêndoa. Jeito de amêndoa. Mas do tecido, amígdala cerebral, tecido neurológico, neurônios. A amígdala aqui é linfático, tecido linfático, que também é um órgão de defesa, para defender das coisas que estão entrando aqui. Então, no nosso sistema emocional, nós temos a memória de todas as experiências emocionais que nós vivemos. Todas, sem exceção. E o sistema límbico trabalha com os 2 princípios de vida. Os 2 princípios de vida são autopreservação e preservação da espécie. Todo ser vivo tem esses 2 comandos. Isso é o que norteia o sistema límbico. É simples. Autopreservação, eu cuidar de mim mesmo. Preservação da espécie, eu poder ir para o mundo e fazer com que essa espécie continue vivendo. Autopreservação vem da função materna. Preservação da espécie, função paterna. Simples. Tudo é simples. Se olhar, tudo é muito simples. Se eu não sei nem cuidar de mim, imagina, vou dar conta do mundo lá fora? Não, primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido do mundo lá fora. Primeiro função materna, depois função paterna. Mas voltando, todo o funcionamento do corpo tem influência do sistema límbico. Imagina hormônios, está mandando informação o tempo todo, para tudo quanto é lugar do corpo. Imagina sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Está mandando informação, por exemplo, até para saber se leva mais energia para cá ou para cá. Como? Mexendo no calibre dos vasos. Ah, vou tirar sangue daqui e põe em outro lugar. Tiro daqui para sistema nervoso autônomo. Levar sangue é levar energia. Quando fala energia, parece uma coisa meio fosfórica. Não, energia. No corpo é simples. Onde tem energia? Onde tem sangue. Onde não tem? Onde não tem sangue. É só tirar o sangue e fica sem energia. Quer sobrecarregar? Põe mais energia. Quando você vê que tem energia demais, está sobrecarregado, é porque tem muito sangue fluindo lá. E por que o sangue está fluindo lá? Porque ali tem alguma coisa acontecendo. Por exemplo, se tiver uma inflamação, fica tudo vermelho, dolorido, porque tem alguma coisa acontecendo lá. O organismo faz o quê? Joga sangue direto para levar o quê? Glóbulos brancos, anticorpos, para ver o que está de errado lá e combater o mal que está ali. E aí nós ganhamos uma inflamação. Nossa, olha, está inchado. Tá no... Aí vou colocar meu latim para fora aqui. Aí sinais de inflamação. Nota i vero inflamazione sunt quattro. Tumor et rubor com calor e et dolore. Isso aqui é uma lição da medicina.
Os sinais da inflamação são 4. Tumor, câncer, não, tumor é aumento de volume para médico, tá? É que a gente quando fala uma coisa, eu falo círculo, vocês entendem quadrado, né? Então, olha, para médico, tumor é um aumento de volume, inespecífico. Ah, é câncer? Não, câncer é um tumor também. Então, mas nem todo tumor é câncer? Não. Então, aumento de volume, fica inchado. Túmulo de rubor, fica vermelho. Por que fica vermelho? Porque tem sangue lá. Com calor, por que está quente? Porque tem muito sangue, o sangue esquenta lá. E dor. Aí veio mais uma que era o funcionesa, que lesa a função. Aquele lugar precisa ficar parado, aquilo tem que ficar lá até combater a doença, combater o problema. Bom, o sistema imunológico funciona também sob o comando desse cérebro emocional. Dependendo dos traumas que nós vamos tendo, isso vai ativar ou não esse sistema imunológico. E quando se fala ajudar o doente a se curar, no fundo é o quê? Despertar o sistema imunológico que tem dentro dele. E o sistema imunológico de vocês, meu, de todo mundo, se não for ativado, sinto muito, todo mundo morre. Se vocês tiverem câncer, vocês podem tomar o quimioterapia, fazer radioterapia. Se o sistema imunológico não estiver funcionando, pode esquecer que isso aqui não vai te curar, não. Se vocês tiverem uma infecção, se vocês tiverem com deficiência do sistema imunológico, pode tomar antibiótico o que quiser, não vai adiantar. Se o sistema imunológico não estiver ativo, e é interessante, aí você vai ver as pessoas que desistem de viver. Quando elas desistem de viver, simplesmente ela desliga o sistema imunológico. Tá. Ontem no jantar eu estava contando de um caso de uma moça de 19 anos com câncer, que estava indo muito bem, até os conflitos emocionais virem mamãe, grudar e começar a atrapalhar. E ela simplesmente entrou e eu olhei e falei, ela desistiu de viver. Foi a última vez que eu a vi, a outra vez estava no caixão. E ela estava fazendo os projetos de vida, indo muito bem. Os metástases estavam tudo diminuindo e tal. Mas aí a história é longa aí. Bom, qual é o meu papel? É minha função. Eu me alio ao sistema imunológico. E quando o sistema imunológico, ele identifica rapidamente onde está o problema e tira logo isso daí. Para que vocês cultivam problemas? E quando... Ah, não, tem que ser mais mansinho. Mamãe subiu no telhado. Né? Olha, vocês têm que ir de um jeito... Escuta, eu estou falando com essa cabeça que adoece o corpo, ou eu vou fazer algo a favor do corpo. A favor do corpo é a favor da essência. Eu nunca me alio à cabeça das pessoas. Nunca. Se eu fizer isso, eu estou destruindo a essência do indivíduo. Eu estou sempre a favor da essência do indivíduo, não o que ele acha que ele é, ego, e sim o que ele é, porque esse ego mata o self. Eu vou ficar aliado a, eu não estou gostando. Quantos anos você tem? Eu não estou aqui para você gostar, eu estou aqui para você se curar. E não sou eu que cura, é você. Se você não acordar, minha função é despertar o sistema imunológico desse indivíduo para que ele volte a viver de uma forma saudável. Se você tem um torturador do lado de alguém, ele está sempre torturando, eu vou fazer o quê? Conversar com o torturador e ver o que o torturador quer? Pois a cabeça de vocês é o torturador e a criança está sofrendo. E quando eu falo, o torturador faz assim, por que você falou isso comigo? Eu não estou fazendo nada, está arrebentando a criança. Não, eu vou convencer você. Não, mas eu não entendo dessa forma, eu não vejo assim. Quando isso vai arrebentando a criança dentro dele. E eu estou vendo isso acontecer. Estou precisando despertar um adulto para pôr esse torturador para fora. E o adulto está cochilando do lado. Marcando bobeira. E o torturador está arrebentando o próprio indivíduo. Quem é o torturador? É ele mesmo. Ele aprendeu a se destruir. E ele fala, mas eu sou assim. Olha, você está na hora de jogar no lixo. Aliás, eu utilizo muito a minha lata de lixo no consultório. Isso aí, ó, lata de lixo. Se eu ficar perdendo tempo, as pessoas morrem.
E mais do que morre, eu vejo no sistema como os filhos da pessoa que está no sistema está destruindo a família e as crianças que estão lá. Aí eu vou ficar amenizando, porque para que você me entenda. Você gostou de mim? Ai, que bom, eu sou um menininho legal, né? Eu sou um profissional legal. Você gostou do jeito que eu trabalho? Ai, que bom. O que é isso? Isso é carência infantil minha. Tem que ser o joelhaço do analista. E aí fica sistema imunológico, eu sigo os preceitos do sistema imunológico, identifica o que está acontecendo, toma consciência e usa todos os recursos para poder eliminar aquilo lá. E vão buscar recursos de onde você tem, você nem sabe que você tem que fazer isso. A doença manda mensagem, as tragédias vêm e mandam mensagem antes avisando, estou chegando, sabe? Não, ainda não, espera um pouquinho. Acontece isso? Não, né? Eu trabalho dentro da realidade da vida, não que a cabeça quer ver. Por isso, muitas vezes, eu sou duro, eu sou exatamente o que o sistema imunológico precisa fazer. E o meu papel é desenvolver o sistema imunológico dentro de si mesmo, da pessoa. O sistema imunológico não alisa, né? Tanto é que quando ele começa a agir, vocês vão parar na cama do hospital. Tem que tirar toda a energia de tudo quanto é lado para combater aquela doença. Se você não fizer isso, a doença te mata. E as pessoas não têm noção da gravidade da doença. Eu tenho. As pessoas acham que aquilo não é nada. Falo, gente, você não entendeu onde isso está te prejudicando? Não, eu não vejo assim. Então não veja. Então vocês entenderam qual é o meu princípio? Meu princípio, eu trabalho dentro desse princípio onde eu preciso ativar o sistema imunológico. E eu preciso fazer o possível para arrancar o que está atrapalhando, sabe? Puseram uma barricada, amarrada esse sistema imunológico, precisa soltar esse sistema imunológico. Bonzinho, todo mundo que é bonzinho, por exemplo, é perfil para ter câncer. Quando vem um indivíduo com câncer, eu tenho que trabalhar com ele aprender a falar não e colocar limite. Ah, mas aí as pessoas não vão gostar de mim. Então faz o seguinte, continua deixando as pessoas gostando de você, E fica com câncer. permite que as pessoas invadam você, e aí o câncer, que é uma doença invasiva, vai destruindo você. Você que fique só cuidando dos outros, você não cria uma coisa nova, objetivo novo de vida. Sabe o que é câncer para médico? A palavra chama neoplasia. Sabe o que quer dizer neoplasia? Neo é novo. Fazer algo novo. Se você não faz algo novo na sua vida, você vai desenvolver um câncer. Fez algo novo. E esse algo novo vai fazer você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, olhar para você. Não vai olhar para você? Uma das funções da doença é olha para si mesmo. Ah, eu quero fazer isso, mas a dor não deixa. Adivinha? Você tem que olhar para você, o que está acontecendo com você? Não, eu quero arrancar isso aqui para voltar a ser o que eu era. Gente, o que você era doente. A doença vem para te salvar de você mesmo. Olha só, a doença vem para te salvar das loucuras que você faz na sua vida. Do jeito doentio de você viver. Ah, mas eu não gosto da doença. Arranca. Você devia amar a doença. A doença está aliada à sua saúde. A doença está impedindo que essa cabeça louca te mate e te destrua. Por isso que toda doença exige uma mudança interna de vida. Você tem que mudar o seu jeito de olhar para a vida. Se você não fizer isso, você volta para a doença. E a doença vai sendo progressiva, ela vai sendo cada vez maior. Até chegar uma hora que você não tem mais como olhar para o mundo lá fora. A doença exige você olhar para você. Eu prefiro fazer o papel da doença antes que o indivíduo adoeça. E por isso tem um conceito, onde Grodeck coloca, a doença é o melhor amigo da pessoa. Só que é um amigo verdadeiro, fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Fernando, Grodeck trabalha também com a simbologia dos órgãos? Trabalha. Ele falou a mesma coisa, sem interpretar sonhos, é sem interpretar. Os órgãos, porque cada órgão tem uma função. Sim, sim. Cada órgão tem uma função. Por exemplo, o primeiro caso que o Grodeck trabalhou dentro da psicossomática, ele foi elaborando, mas o primeiro caso
Isso aí, imagina isso aí lá em quantos anos atrás? 100 e poucos anos atrás. Ele tinha uma cliente que tinha cólica renal, tinha cálculo renal, direto, vários. Imagina o tanto de dor que tinha que colocar esse cálculo renal para fora, e ela vivia fazendo cálculos renais. Naquela época, tem uma maquininha para destruir os cálculos, essa interna, você vai com soro, Tinha isso? Não. Imagina o horror que era passar por isso. Ele fazia uma série de trabalhos como médico e fica assim. Mas essa cliente foi o primeiro caso que ele falou: eu preciso descobrir o que representa essa cólica renal. E aí ele descobriu. Isso era um desejo de gravidez constante que tinha nessa cliente. E ela não poderia virar mãe. Tinha algum conflito na relação materna. E aí ser mãe era como se fosse um castigo. E cada cálculo renal representava um parto. E a dor que seria aquilo. E quando ele conseguiu descobrir, trabalhou, sabe o que aconteceu? Acabaram as cólicas renais. Ela não teve mais cólica renal. Que mexeu aonde? Onde estava o problema real. Então, a doença era como se fosse um teatro representando o conflito que ela estava lá. O desejo e a dor. O desejo e a dor. Ele vai falando depois, lá na frente, ele fala da dupla função do sintoma. Mostra o desejo e mostra a punição pelo desejo. E tinha um conflito em relação a ser mãe. Adivinha onde estava o conflito? Na relação dela com a mãe. E toda essa raiva que ela tinha da mãe, ao mesmo tempo querendo ser mãe, que confusão tinha. A hora que mexeu nisso e resolveu, acabaram as cólicas renais. Veja, quando você mexe no ponto certo, eu sempre falo assim, as pessoas vêm com uma coleção. Isso aqui é pequenininho, né? Devia ter uma enciclopédia Barça aqui. Pra quem na minha época sabe o que é, hoje em dia ninguém sabe. Colecionava toda a casa, olha aquela enciclopédia. E tinha que atualizar, aquilo era um monte de livros. Hoje em dia, em qualquer iPad, uma montanha de papel para acumular ácido. Bom, hoje em dia tem sebo, né? Só que se alguém compra aquilo. A pessoa vem com uma quantidade absurda de problemas. E não para, é um atrás do outro. Tudo isso aqui é para esconder o problema. Esse é o problema. Isso aqui é para esconder. E aí eu vou ficar o quê? Lendo isso aqui? E trabalhando isso aqui? Se eu conseguir arrancar uma folha dessa, eu queria mais 3. Vou perder tempo com isso? Não. Eu preciso descobrir isto. E a arte é sair daqui para descobrir isso aqui. E isso aqui onde está? Escondido dentro do indivíduo. Quando que ele vai me falar isso aqui? Nunca. Porque tudo que ele me fala é mentira. A verdade mesmo é aquilo que ele não vê. E aí eu vou escutar o que ele sabe. Não, eu tenho que ir onde ele não sabe. E aí a arte é descobrir isto. Conforme eu vejo isso, eu analiso para que serve isso. Que tipo de defesa ele está montando. Isso aqui é tudo um monte de defesa. Dependendo, aí analisando sintomas, problemas, distúrbios, eu sei para que servem isso. Quando eu descubro para que serve, eu já descobri isso aqui. E aonde eu descubro isso? No corpo da pessoa. O corpo fala. O corpo fala a verdade. Por isso eu não fico aqui. E não presto atenção e não dou valor ao que os pacientes falam. Não o valor que eles querem. Para mim é interessante, mas não o que ele está imaginando. É o simbolismo. Então, onde está um sintoma associado à emoção? Sintoma fala. Exato. Aí eu vejo para que serve esse sintoma. Por exemplo, se eu faço um papel de vítima, para quê? O que eu estou vendo nessa vítima? Uma criança que não foi cuidada nem amada. E ela fica reproduzindo isso a vida inteira. Qual é a essência? Uma criança que não foi amada. A questão é, quem a ama hoje? Ninguém. Nem ela se ama. Ela está buscando um amor fora. E ela fica mostrando para o mundo as feridas infantis que ela carrega. Esperando o quê? Que a mãe venha cuidar dela. Vai aparecer uma mãe para cuidar dela? E se aparecer, vai adiantar? Não, não vai adiantar, porque não é essa mãe que eu quero. É a minha mãe. E a mãe vai voltar. E você é criança. Fica reproduzindo trauma infantil a vida inteira.
E o pior, revivendo o trauma a cada dia. Faz sentido? Essa criança está sofrendo o tempo inteiro. E está esperando o quê? A mãe. Vai você fazer o papel de mãe. A hora que você fizer o papel de mãe, você vai virar mãe. Ela vai falar assim, você não olha para mim, você não cuida de mim, não adiantou nada, você não sabe o que eu tenho, eu estou sofrendo e para você parece que não é nada. Ela entra na transcendência negativa e descarrega em cima de você, que vai cuidar, fazer papel de mãezinha, toda a raiva que ela tinha da mãe. E aí vem os processos contra os médicos, os cuidadores, seja lá quem for. É uma armadilha. Você vai fazer o papel de mãe, cuidado. Ah, casou, vai fazer papel de mãe para sua mulher. Você vai ver a confusão que vai virar esse casamento. Aí você entende para que está fazendo isso, sabe? É só olhar os sintomas, a dinâmica, você está vendo o trauma infantil. O que eu preciso trabalhar? Que essa pessoa se ame e seja mãe de si mesma. Análise do caráter básico. O que o Reich fez? O Reich parou de prestar atenção no que a pessoa fala, mas presta atenção como ela se expressa. Esses detalhes sutis do como é que indicam o que está acontecendo. Não é isso. Por isso que o Reich para de ouvir e vem para frente para ver o cliente. Aí ele vê o corpo, ele põe o corpo na terapia. Adivinha por quê? Porque a hora que ele percebe o corpo, ele vê a realidade do indivíduo. E sai da ilusão que o cliente conta. E aí você vai vendo. Se eu fizer atendimento aqui, outra vez eu fiz até um atendimento, mas não era a proposta, porque é simples de enxergar. Adivinha por que não se enxerga? Quem tem cegueira emocional não enxerga. Está na cara, você não está vendo isso? Não, eu não vejo assim. Você está precisando com outro óculos. Tá. Então, ferramenta é o tempo inteiro. Por exemplo, eu vou ver a forma da pessoa sentar, como ela olha para mim, olha de cima, olha de baixo, olha de lado, que gesto. Cada coisinha dessa eu estou vendo que está acontecendo dentro da pessoa. É fácil ver a pessoa. Eu faço perguntas e as pessoas acreditam que é para responder. Eu não ligo para a resposta. A pergunta é para ver a reação corporal. A hora que eu pergunto e vejo a reação corporal, eu já tenho a resposta. Entendeu? Isso, algum tipo de pergunta ou você vai... Cada cliente é único. É o pulo do gato que ela Essa é a arte. É assim, me dá um padrão que eu faço com todo mundo e funciona. Eu acabei de falar que cada cliente é único. Conforme vai andando por aqui, eu percebi, opa, é por aqui. Aí eu percebi, se puser resistência, então, é exatamente aqui. Onde veio a resistência é onde eu tenho que ir. Veio a resistência, é aqui que eu tenho que ir. Isso aqui, por isso que eu falei, é único. Não tem, eu faço assim, dá certo com todo mundo. Por isso que o Grodeck, ele fez uma crítica à psicanálise. O Freud tentou puxar o Grodeck para a psicanálise o tempo todo. E aí o Grodeck, ele falou uma coisa muito simples. Fala, eu não fico preso a nada. Eu preciso ser livre para poder trabalhar. Porque se eu pertencer à psicanálise, a psicanálise vai dizer o que é certo para fazer com o cliente e o que não é certo. Porque para pertencer àquela sociedade, àquele grupo, eu tenho que seguir as regras do grupo. E à medida que eu sigo as regras do grupo, eu não posso ver o indivíduo. E cada cliente é único. Eu vou trabalhar com o que ele precisa, mas não, isso está errado, não se faz isso com o cliente. Não, se faz isso com o cliente. Eu falei, eu não fico preso a nenhuma regra, porque senão eu perco a função, que é de cuidar do cliente dentro do que ele precisa, não do que os outros estão dizendo que é certo e errado. Deu para entender? Então, você faz o que precisa para aquele cliente naquele momento, para o que o cliente precisa ser feito. Se eu te disser o que tem que fazer, você vai seguir a cabeça. Sabe quando você vai ver o doente? Nunca. A questão é, esquece tudo que você sabe, que aí você vai entender o cliente. Não, mas me diz o que... aí é a arte. Aí é que está a arte do negócio. Você fica assim, não, me dá, eu fico igual a você, eu faço um clone. Não, meu Deus do céu, não funciona assim. Bom, aí eu coloquei lá, eu dividi em 3 estágios. Divisão didática, mas é didático só para ficar mais fácil. Para mim é tudo a mesma coisa, mas só é eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com a vida.
Isso aqui é um estágio que eu preciso fazer. Se eu não estou bem comigo mesmo, a comunicação com o outro, eu vou ficar alheio à comunicação, porque eu já tenho uma série de conflitos dentro de mim. Eu tenho, eu sou assim, eu não sou assim, porque eu isso, eu aquilo. É a conversa com o espelho. Vou mostrar uma conversa com o espelho. Fala, de novo, a história de espelho é muito interessante. Vai. Como é que trata isso? Isso é muito difícil. É Qual claro. a dica aí? Tem que tratar onde? Você acha que é fora? Que visão é essa que ela tem dela mesma? De onde ela tirou essa visão? Que função ela exerce? E olha, mesmo que ela se vista daquele jeito, tá linda. E você quer saber? Tá linda. E ela tá vendo o cadáver, ela tá vendo um cadáver que está indo para a morte. Precisa matar a mulher dentro dela. Que horror! Aí você vai ver por que no sistema familiar que ela pertence, precisa matar a mulher. Vocês conhecem a historinha de criança? Espelho, espelho meu. Existe nessa casa alguma mulher mais linda do que eu? Existe. Branca de Neve. Mande matá-la. Ouse você ser melhor do que eu nessa casa. As historinhas infantis falam a realidade, vocês não sabiam? É só ver. Aí vocês vão ver o que vai falando. Se você não vence os seus obstáculos, se você não acredita em você, você está esperando o reconhecimento de quem? Faça o que você tem que fazer, faça muito bem feito. Saiba aquilo que é essencial em vocês, trabalhem no essencial, trabalhem naquilo, no dom que vocês têm. Amem-se, ultrapassem os obstáculos, vençam. Acho que ela aprende a fazer assim como? Porque eu fiz uma vez, não deu certo, caiu, pega de novo, caiu, pega de novo, caiu, pega de novo, caiu, pega de novo. Até aprender. Seja melhor a cada dia. A cada dia. Não é para os outros gostarem ou não gostar, porque a hora que mostra o resultado, todo mundo admira. Aquela história, mas vê a história por trás. Tinha bullying? Tinha. Hoje em dia a gente diz negócio de bullying, parece que as crianças são os cristalzinhos. Isso aí faz parte para aprender a lidar com os obstáculos da vida. Não, meu filhinho, falaram isso. Aí fala assim, você viu o outro que ficou no tapete, você viu o outro, fez isso, por isso eu não posso fazer nada. Que besteira é essa? Acreditem na essência de vocês, parem de ficar se criticando. Isso aqui é o saudável. Nossa, Fernando, como isso é duro, eu sou mesmo, para jogar lixo no lixo. Vai cultivar lixo? Você vai cultivar aquilo que te destrói? Você se ama? E aí fica assim, eu sou duro sim, sou duro, porque é para jogar o lixo no lixo, para você aprender a se amar. Isso é um absurdo que você está fazendo com você. Você está se matando, você está se destruindo. Você acha que eu vou passar a mão na cabecinha do seu destruidor? E aí, à medida que as pessoas se amam e têm resultados na vida, aí você vai ver o sorriso, aquele sorriso que não fica falso, é um sorriso de alma. Aí eu falei ontem, né, do cara que veio aqui, engraçado, né, tem aquelas coisas que me estimulam, né, isso me estimula, ver resultado me estimula. Ver gente resolvendo problemas que sofreu por décadas, e vai lá e resolve. Viu como se resolve? É para resolver. Mas eu tentei de tudo, tentou um monte de besteira. Isso não funciona, não é o caminho é outro. Para que está perdendo tempo, jogando tempo, dinheiro, amor, tudo no lixo? As pessoas se destroem e contam historinhas. A gente vive contando historinha, não vive? Para quê? Para quê? E a minha função é exatamente essa, é pegar esse ego e jogar no lixo, sem dó, porque ele está te matando, e você, aí o ego é interessante, porque o ego não quer morrer. Para que serve o ego? Ego foi feito para esconder o problema e viver sofrendo. E não sai disso, sofrimento eterno e não acaba. É melhor ver a dor e resolver. O adulto vê a dor e resolve. Sabe o que acontece com o sofrimento quando você resolve a dor?
acaba. Aí você pode curtir a plenitude da vida. Fala, mas por que você perdeu tanto tempo? Para que se perdeu tanto tempo cultivando lixo? E aí eu vejo a pessoa cultivando e tomando um veneninho, falando isso aqui é legal, essência de vida. Gente, isso é um veneno. Não, Fernando, você não está me entendendo. Isso aqui minha mãe me deu, é a fonte da juventude. Fala, gente, isso aqui é um lixo, próprio lixo. Para que todo mundo se destrói? Pelas doenças familiares que carrega, para ser fiel às loucuras da família. Loucura da família. Seja fiel ao amor da família. E a cada geração, põe algo melhor do que você recebeu. Tem algo assim. Meus pais são seres comuns. Graças a Deus. Graças a Deus. É gente comum. Os seus. Aliás, os de vocês também, tá? A forma como eu vejo. Se vocês quiserem ver pais como divindades, é um problema de vocês. São seres comuns. É um homem e uma mulher que eu sei que me amaram. Por quê? Porque fizeram o melhor que podiam. Ah, eles foram perfeitos? Não, sim. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles me deram o melhor que eles tinham. E eles não sabiam nem o que era melhor ou pior. Eles iam dando o que eles tinham. Cabe a mim, como adulto, ver isso serve, isso não serve. Mas não é dizer que eles não prestam. Eles deram o melhor que eles podiam. Eu faço com os meus filhos o quê? A mesma coisa. Eu dou o melhor que eu posso. É perfeito? Não, é o melhor que eu posso. E lá na frente, como adultos, eles vão discriminar. Isso eu levo para frente, isso eu deixo para trás. E quando eu deixo para trás, eu estou deixando lixo para aqueles seres. Estou ficando com o tesouro que eles são. E aí eu posso amar meu pai e minha mãe de uma forma plena, dentro de mim. Aqueles fora, não é isso. Eu vejo a essência que tem neles, a essência. Como eu posso ver dos meus filhos a essência que tem neles e ajudar essa essência a crescer. Para que eles aprendam a se amar e cultivar a essência deles. Por quê? Porque é assim que funciona a vida. Para que perder tempo com tanto lixo? Para que perder tempo com tantas bobagens? E aí, olhando para a família, é algo assim, se eu puder dar para os meus filhos algo melhor que eu recebi dos meus pais, ótimo. Eu não sou perfeito. E não é para ser, eu tenho que ser um homem comum, com defeitos, que aí meus filhos vão ver que mesmo com defeito dá certo. Para que eles também aceitem os defeitos que eles têm. Não é esconder os meus defeitos. Eu não estou cheio de defeito. É para mostrar e ver, isso aqui me atormenta, isso aqui é um saco, eu ainda não me libertei desse negócio aqui. Espero que vocês consigam fazer isso. E que vocês, eu vou dando condições, porque o que eu dei de condições para meus filhos, é claro que é melhor do que meus pais deram. Mas eu dei mais do que os meus pais, não que não é para ficar comparando. Eu estou fazendo o quê? Fazendo com que essa família, cheia de pessoas que abriram mão de um monte de coisas, para que essa família tenha um futuro melhor. Eu sou o futuro melhor daquela família lá de trás. Então eu tenho que ir para a vida e aproveitar a vida em honra a todo o sofrimento que eles tiveram por mim, que nem existia. Então, se eu aproveito a vida e continuo numa família de um jeito muito mais saudável, é por honra a todo o sacrifício. E sei lá, não sei o nome deles. Vocês conhecem o nome? Tataravô, sei lá quem que é. O que eles fizeram determinou o que eu sou hoje. E eu vou fazer a mesma coisa. O pessoal lá na frente, se é que vai existir vida lá na frente, que já está acabando com o mundo, né? Mas que seja tataraneto, bisneto, sei lá quem vem, não saiba nem meu nome, não interessa o nome. Mas eu tomei decisões e mostrei, passei para frente conceitos e princípios muito mais saudáveis. Não interessa o meu nome, interessa a essência do amor que cada um carrega e passa para frente. E evitar de jogar lixo para frente. Porque os lixos que eu já aprendi, jogo para trás. E ensino meus filhos, o que for lixo, joga para trás. Não importa se você, meu pai me deu, joga fora. Fica só com o melhor. Desapega. Ok, feito.
Fui Essência. Obrigado a todos vocês. É um prazer e um presente para mim também poder passar a todos vocês o que eu recebi dos meus mestres. É minha função passar e que vocês se tornem mestres de quem vem pela frente. Tudo isso precisa passar. É um DNA, tem que implantar nesse DNA de vocês, terapeutas, façam isso e ajudem as pessoas a se tornarem cada vez melhores, primeiro para si mesma, para as pessoas que ela ama e para o mundo. Tchau para vocês. Obrigado a vocês.